4 meses e meio dentro do hospital. O bom humor, traço marcante da personalidade de Renata, foi o combustível para enfrentar a difícil recuperação. Devido ao tempo, a gente acabou ficando amigo do pessoal, tanto que quando eu dei alta, eu fui lá na CTI, fui dar tchau para eles, ver meus médicos de lá, todo mundo, eu tirei foto com todo mundo. Nas primeiras semanas de internação, ela não queria saber o que tinha acontecido na madrugada de 27 de janeiro, que marcaria para sempre a história do Rio Grande do Sul, com um saldo de 242 mortos. Não queria saber de nada, se dava algum noticiário, as gurias mudavam de canal, sabe? Então, quando eu comecei a ver e vi, por exemplo, foto da frente da boate, me deu um pavor, eu digo, meu Deus, é tudo isso, sabe? Porque eu achei que tinha começado aquele fogo e logo eles tivessem conseguido apagar e todo mundo tinha saído bem, entendeu? Tivesse morrido o que na minha cabeça passava 20 pessoas no máximo e eu já achava um absurdo. Quando eu soube que eram 242 pessoas, tu para, assim, eu fiquei meio em estado de choque, dá pra se dizer, né? A jovem de 25 anos voltou para o apartamento onde mora em Santa Maria. Por enquanto, caminha apenas o necessário, por isso fica sentada a maior parte do tempo na companhia dos livros ou do computador. Sol a gente não pode pegar onde está queimado, não. Mas a gente tem a malha, daí a malha já ajuda a proteger, né? A queimadura era em função do material, que o material pingava do teto. A queimadura mais grave atingiu o braço direito. O que dificultou o tratamento foi uma infecção. Renata não sabe ainda quando poderá retomar a pós-graduação e voltar a trabalhar como funcionária pública, mas o maior receio é de como o seu organismo vai reagir de agora em diante. Não são só 5 anos, é o resto da vida, né? Porque ninguém sabe o que a gente vai desenvolver no futuro. Cerca de 400 pessoas ficaram feridas na tragédia da Boate Kiss. Essa é uma estimativa baseada nos atendimentos registrados pelos hospitais. Esta conta inclui desde pacientes que ficaram apenas algumas horas em observação até internações que se arrastaram por meses. Os casos graves foram transferidos para Porto Alegre. Juliano foi um deles. Ele passou 39 dias hospitalizado e conversou com a nossa equipe na época em que teve alta, 13 quilos mais magro. Veja como ele está hoje, de volta à rotina em Santa Maria. Com o peso recuperado e a melhora dos ferimentos, o corretor de imóveis voltou a trabalhar. Mas 2 vezes por semana passa por uma avaliação médica e sessão de fisioterapia. Esse machucado que eu tive aqui, esse dedo não dá pra mim forçar muito. Ela força só esse daqui ainda, que não estão fechando bem. Mexe nas outras queimaduras aqui. E a cardiorrespiratória, faz nebulização. Juliano lembra dos poucos segundos dentro da boate que comprometeram para sempre a sua saúde. Eu peguei na mão da minha namorada e saímos correndo. Assim. Estava todo mundo correndo? Daí eu falei pra ela não respirar, daí eu respirei aquela fumaça. Desceu queimando. A fumaça tóxica, causa da maioria das mortes, também é responsável pelos problemas respiratórios de quem sobreviveu. Eu me preocupo com os pulmões mesmo, recuperar bem os pulmões. De manhã, geralmente, eu me levanto, tomo um café e já... Antes de tomar o café, eu começo a tossir e sai secreção, né? Preta, né? Primeiro do dia sempre sai bem preto. Enquanto esses jovens aprendem a lidar com um corpo marcado pela tragédia, eles improvisam um novo jeito de olhar a própria vida. Dessa experiência aí, a única coisa boa, assim, que a gente valoriza mais os pais, né? Quer estar mais junto agora. Ao mesmo tempo, eu acho que também a gente já valoriza muito, sabe? As pequenas coisas. Tudo. Desde tu poder comer sozinho, tu poder andar, ou tu tomar banho. Porque a gente teve que aprender tudo de novo, né? Foi automático, assim, foi um ato, foi um instinto só. A gente tem que entrar e tirar o máximo que puder, né? Eu só fiz o que eu tinha que fazer lá na hora, né, cara? Acredito que qualquer um faria. A fumaça liberada pela queima da espuma que revestia o teto da boate era tão tóxica que poderia levar à morte em apenas 2 minutos, dependendo da quantidade inalada.
Por isso, os salvamentos realizados logo depois do incêndio foram tão importantes. A maioria dos resgates com vida ocorreu antes mesmo dos bombeiros chegarem. Muita gente foi retirada lá de dentro por quem tinha acabado de sair, ou então por pessoas que estavam por perto e decidiram ajudar. Jefferson desistiu de ir na festa da Kiss na última hora, mas ficou com os amigos em um bar próximo. Ao perceber a movimentação nas ruas gerada pelo incêndio, correu para ajudar. A hora que eu tava descendo, já tinha gente subindo, gritando, chorando, uns atirados no chão, assim, sem despido, né, sem roupa, por causa que tava querendo respirar. Aí aquela coisa, cena de terror, né, cena de guerra lá. Depois daquela noite, o soldado da aeronáutica teve que retomar as obrigações do dia a dia, mas a lembrança do resgate é uma dolorida companhia. O braço, assim, esticava, assim, pra gente, meio que queria sair, só que um tava em cima do outro, aí você prendia, sabe? Ficava, tipo, às vezes a gente pegava um braço que se esticava e puxava, só que como tinha mais gente em cima, daí não vinha, sabe? Daí tinha que começar a puxar os de cima pra poder chegar naquela pessoa ali. Neste vídeo do incêndio, Gustavo aparece no lado esquerdo quebrando a parede com uma marreta. Ele é um sobrevivente e resgatou cerca de 30 pessoas. O retorno à boate, seguidas vezes, comprometeu os pulmões. O empresário ficou hospitalizado por uma semana e depois voltou à rotina. A vida continua, né? A gente tem que trabalhar, pagar as contas. Mas é bem difícil, cara. É difícil dormir. No início do mês agora eu fui lá fazer minha consulta, o médico não liberou exercício físico. Tá bem complicado, meu pulmão ainda está comprometido. Depois do incêndio, o sono do Gustavo dura no máximo 5 horas. Na tragédia, ele perdeu o melhor amigo. Essa noite agora, coincidentemente, eu sonhei com meu amigo que eu perdi o peixe. Até acordei chorando na madrugada, porque eu sonhei com ele, que ele estava me ajudando a fazer som na caminhonete, que ele gostava bastante, sabe? No dia seguinte à tragédia, 82 jornais pelo mundo publicaram na capa esta fotografia. O rapaz que carrega outro nos braços é o instrutor de academia, Ezequiel. Quando eu segurei ele, eu saí correndo para fora. Quando eu saí correndo para fora, a ambulância tinha recém saído, né? Daí eu saí correndo rua fora com ele, né? E não tinha, o cara tava desmaiado ali. E daí, de repente, abriu uma porta de uma viatura. Do que abriu a porta da viatura, os brigadeiros tentaram me ajudar a botar ele ali dentro. Apesar do esforço, a vítima não resistiu, assim como dezenas que foram retiradas da boate às pressas, mas já sem vida. Hoje, o rapaz de 23 anos tenta superar o trauma, se concentrando no trabalho. Senti um peso, sabe? De não poder ter ajudado mais gente. O que me dá um aconchego ao meu trabalho, né? Eu chegar aqui na academia, com pessoas, assim, sempre tem muita gente, né? E para Santa Maria, foi uma situação assim que não tenha quem não tenha marcado, né? O tempo está passando em Santa Maria e aos poucos os sobreviventes percebem, em meio à dor, o aprendizado deixado por uma tragédia. Agora eu estou num momento que eu consigo tirar alguma coisa do que eu vivi lá. É clichê, né? Mas viver a vida assim no máximo, né? Aprendi que a vida é muito curta, a gente tem que aproveitar ela. E não deixar de fazer as coisas que tu quer fazer, né? Tem que perdoar as pessoas. Pensar menos e agir mais. Tem que aprender a amar, não ter vergonha de dizer eu te amo. Se eu tivesse demorado 1 minuto a mais para sair, não teria saído. Tu fica pensando assim, eu podia ter morrido, eu tava lá. Depois da Kiss, muita coisa mudou. Estas fotos foram tiradas minutos antes do incêndio. E estes são os primeiros registros após o fogo. As imagens saíram da câmera da fotógrafa que estava trabalhando na festa. Nos primeiros meses, principalmente, ali 1, 2 meses depois, não tinha um dia que eu fosse trabalhar que eu não pensasse assim, vou morrer. Fernanda se diz ansiosa por natureza, mas depois da Kiss, a ansiedade virou tormento. Eu pensei assim, bom,
ou eu volto a fotografar, encaro esse medo, ou talvez eu não volte a fotografar, não volte a entrar em festa, não queira mais, nunca mais entrar em lugar nenhum. Até que veio a decisão de enfrentar o trauma. Nessa primeira boate que eu fui, eu me senti meio mal, porque eu vi algumas pessoas falando assim, ai, olha ali, ela tá viva mesmo. E eu tipo, tô viva, né, que bom. Algumas coisas eu ignorava, assim, tipo, eu fiquei me sentindo meio aberração. Fiquei perto da porta, porque eu fiquei com muito medo. Aí eu até falei pro pessoal, olha, se vocês quiserem ser fotografados, né, essa noite, eu não vou ficar me metendo lá pro meio. Eu tava lá bem tranquila quando começou uma fumaça. Eu, ai, não, daí sim, né? Tem uma fumaça aqui. Aí eu me desesperei por uns 3 segundos. Eu pensei, não, vamos correr. Eu até pensei, falei, galera, vamos. Aí eu pensei, não, calma. Aí eu olhei assim, o gelo seco. Aí eu, tá, tudo bem, gelo seco. Quando vem esse tal de gelo seco, eu tenho pavor. Porque mesmo que a fumaça seja branca, eu já não gosto. Fico bem tensa. Para cada morte na Boate Kiss, restaram 3 sobreviventes. São centenas de pessoas espalhadas pela cidade de Santa Maria que estão aprendendo a viver depois da tragédia. Matheus, dentista recém-formado, saiu ileso da boate. Não sei como é que eu consegui, né? Dentro de tantas pessoas ali, consegui sair da boate. A experiência fez o jovem mudar. Agora, uma situação de perigo é percebida de longe. Se eu vou num lugar que eu sei que é um lugar mais perigoso, eu já tenho uma percepção diferente. Eu já identifico o perigo com mais facilidade. Ele evita as lembranças. Foi a maneira que encontrou de seguir adiante. A gente não pode lembrar disso toda hora, porque senão a gente não vive. Esta modelo, estudante de Direito, perdeu 6 amigos no incêndio. A maior parte deles foi convidada por ela para ir à Boate Kiss naquela noite. Vem aquele sentimento de culpa, né? Porque tu fica pensando, e se eu não tivesse convidado? Depois da tragédia, a universitária decidiu sair da casa dos pais e a jovem, que era extrovertida, se fechou. Uma pessoa mais fechada, mais centrada. Perdi os medos que eu tinha também. Talvez pelo trauma. Por ter vivido num filme de terror. Vamos embora! Um filme sem fim na mente de quem sobreviveu. São vidas marcadas por cicatrizes invisíveis, difíceis de curar. Tu meio que aprende a conviver com medo. Comecei a valorizar mais a vida. Deixei de ser aquela pessoa tão sentimental. Hoje em dia eu me considero uma pessoa assim mais madura, né? Apesar de ser um clichê falar isso, o tempo é um bom remédio.